Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Estamos na mensagem de número 122, desde que nós iniciamos, né? E o tema dessa mensagem, o título dela e o assunto dessa mensagem são as duas testemunhas, parte 2. Justamente porque nós vamos continuar falando do capítulo 11 de Apocalipse, que fala sobre as duas testemunhas e que nós iniciamos a mensagem passada, mas não terminamos. Então, vamos começar, né, entrando já na palavra, porque temos muito que compartilhar. Então, vamos no Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Eu expliquei já, tá, irmãos, boa parte desses versículos na mensagem passada. Se eu não estou equivocado, acho que nós paramos provavelmente no versículo 6. Porém, eu vou dar uma recapitulada rápida do versículo 11, do capítulo 11, versículo 1 em diante, tá bom? Então, fala assim: foi-me dado, para João, né? Foi-me dado um caniço no grego arcana, né? Semelhante a uma vara. Explicamos para os irmãos, claro que aqui não vou detalhar, porque é só uma recapitulação. Explicamos para os irmãos que cana, o significado de cana é para medir, tá? Então, se você quer entender o porquê e os versículos todos da Bíblia que falam sobre isso, ouça a mensagem passada. Então, cana é para medir. E essa cana ela é semelhante a uma vara. Vara, na Bíblia, é para disciplina, punição, tá? Então, por que João recebeu uma cana que parece com uma vara? Ou seja, uma cana grande, não é? Ou seja, é porque ele ia medir para punir. Haveria uma medida com punição, tá? Então vai ter uma medida com punição. E nós vamos ver aqui, né? Ele vai medir algo e vai punir algo. Então vamos ver o que ele vai medir e o que ele vai punir, né? Aí fala, foi-me dado semelhante a uma vara e também me foi dito. Então ele recebeu a vara e recebeu um mandamento da parte do Senhor. Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então, assim, é muito rico, irmãos, e é muito precioso. E antes da mensagem começar, aqui alguns segundos atrás, falar para alguns irmãos aqui, né? É impressionante como os crentes falham nisso, né? Isso é tristeza para Deus e para nós. Muitas vezes nós também falhamos nisso. Que pena, que lástima, né? Que vergonha para todos nós, né? Porque aqui fala, o Senhor falou assim para João: dispõe-te, nada na vida espiritual vai ter valor, vai ter início, vai ser concretizado se nós não nos dispormos a fazer, não é? Nós estamos aqui, essa mensagem vai para o YouTube, ser gravada, mas pessoalmente aqui estamos em 7 pessoas. Por que foi espalhado um convite para tantas pessoas e só temos 7 irmãos aqui? Porque muitos não têm a disposição de estar aqui. Muitos não têm a disposição de ouvir a palavra, muitos não têm a disposição de ganhar a palavra, muitos não querem saber disso, não é? Essa que é a grande verdade. Então, amados irmãos, não é? Nós precisamos aprender isso, eu e você e eu, porque isso é vergonhoso. Nós precisamos aprender, nós precisamos aprender que na vida espiritual, se não houver disposição, nada vai acontecer. A primeira coisa que Romanos 12 nos ensina, o capítulo de Romanos 12 é um capítulo que fala sobre a vida da igreja na prática. E na vida da igreja na prática, ela não começa com algo espiritual. Ela não começa na prática, nas regiões celestiais, lá nas alturas. Não. Ela não começa na prática com palavras elevadas sobre as virtudes de Deus, sendo expressas por nosso ser humano, nada dessas coisas. Ou seja, a vida da igreja na prática, ela começa com algo muito prático. A vida da igreja começa quando há uma apresentação dos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. E aí o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, suplica aos irmãos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável.
Essa é a maneira como Paulo fala, a palavra de Deus, claro, através de Paulo, o Senhor por meio de Paulo. Mas aqui no contexto do Apocalipse, a palavra que o Senhor falou para João é dispõe-te. Mas é o mesmo princípio, irmãos. Nós precisamos aprender a ter disposição. É por isso que nós aprendemos na vida da igreja, talvez para muitos aqui seja uma palavra desconhecida, mas nós aprendemos na vida da igreja que hoje o processo que Deus está fazendo com a nossa alma hoje chama-se santificação disposicional. Por que quer dizer isso, santificação disposicional? Porque depende da nossa disposição. Disposição. O Senhor quer nos santificar. O Senhor pode nos santificar. Ele tem poder para isso e ele quer isso. Tudo que for necessário à nossa santificação já está disposto por Deus para nós. Já está disponível a nós da parte do Senhor. Porém, cabe a nós pagar o preço de ir lá e pegar para nós, dispor, dispor. Amado irmão e amada irmã, se você recebesse, eu digo você, mas eu me incluo. Vamos mudar então. Se nós recebêssemos essa voz da parte do Senhor, o Senhor nos dá uma vara, com o objetivo, parecendo uma cana, parecendo uma vara, com o objetivo de medir para punir. E recebêssemos então, ou seja, o que isso quer dizer? Eu não estou desviando de Apocalipse, mas estou aplicando para nós. O Senhor entrega na mão de João uma vara, tá? Já está na mão de João. E isso não foi João que pegou essa vara, deu para ele, ó, foi-me dado. Versículo 1, Apocalipse 11, versículo 1 fala: foi-me dado. Não foi lá João que catou e pegou para ele. O Senhor deu para ele uma vara. Ok, então João já tem algo na mão da parte do Senhor. Porém, depois que ele tem algo na mão, ele ouve uma voz falando assim: agora você faz dispor a fazer algo com isso que eu te dei. Esse é um princípio para nós. Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu reuniões. Deus nos deu oportunidades. Deus nos deu, como deu para João Cana, Deus nos deu tantas coisas a nosso dispor, a oração. Deus nos deu as reuniões. Deus nos deu os irmãos. Deus nos deu a palavra. Deus nos deu a Bíblia. Deus nos deu livros espirituais. Deus nos deu o tempo. Está nos dando hoje, para quase todos nós aqui, se não todos, a saúde. Deus nos deu algo, porém vem a palavra agora. Dispõe-te. E aí, vamos dispor ou não? Diante de tudo que Deus nos deu, está na nossa mão, a vara, cana em forma de vara. Vamos nos dispor ou não? Porque se nós recebemos algo do Senhor e o Senhor nos fala uma palavra para nos dispor, e nós não dispomos, o que adianta termos recebido algo na mão da parte do Senhor? Foi inútil. Onde eu quero chegar, irmãos? Que tudo que Deus nos dá só pode ter valor prático se for misturado com a nossa disposição em praticar o que Deus nos deu. Dá para João como se dá para João a vara para medir, uma cana em forma de vara para medir. E João não vai medir. Dispõe-te, João. Fala não, não vou não. Que adiantou? Esse é um ponto, irmãos. Claro, eu estou aqui abrindo um parênteses para falar sobre isso dentro de Apocalipse 11, mas isso deveria ser um motivo de vergonha para nós. Deveríamos nos corar de vergonha. Deveríamos ser como Daniel na sua oração de Daniel 9, pedindo perdão ao Senhor pela nossa falta de amor pelas suas coisas. Eu sempre digo, irmãos, diante de qualquer palavra de Deus pode ter duas reações. Sempre foi assim. Três reações. Sempre foi assim. São os que ouvem e desprezam. São os que. Esse é o pior reação, não é? Há a segunda reação, os que ouvem
e tem uma certa atitude, mas param também. É um fogo de palha. E existe a terceira reação. Esses que tomam a palavra de Deus e falam, Senhor, isso tem que ser real para mim, e eu não vou permitir, eu não vou aceitar que eu não viva a tua palavra. O terceiro grupo, os que dispõem, eles erram. Nessa disposição, há dificuldades, acertos, erros, falhas, claro que há, mas eles dispõem, eles lutam, eles pegam com toda a garra, cada dia mais se arrependem, que nós estejamos nesse terceiro grupo. Vocês vão ver ao longo do Apocalipse que João errou. João se dispôs? Dispôs, mas João errou, certo? João errou duas vezes. Em tudo que João ouviu, tremendo, por duas vezes, João errou gravemente, inclusive, não é? Ah, nessa disposição dele de ouvir tudo, de receber tudo da parte do Senhor, João por duas vezes errou de forma grave em tudo isso. Quer ver? Eu mostro para vocês. Já mostrei para o passado, mas mostro de novo. João 19, versículo 10. Quer ver? Ó? Perdão, Apocalipse 19, versículo 10. Fala assim: prostrei-me, aqui é João falando, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Adorá-lo quem? O anjo que estava falando com ele. Isso é um erro. Ele estava tão disposto que no meio da disposição ele errou. Aí ele fala: ele, porém, o anjo, né, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, João errou. João, nessa disposição tão grande de receber do Senhor, e queria até adorar o anjo, né? Ou seja, está até com disposição demais, né? Então, tá vendo? Ele erra. E aí recebeu uma exortação da parte do anjo. E muitos de nós somos assim também, não é? Muitos de nós, nessa disposição de seguir o Senhor, acabamos, espero que isso não tenha acontecido conosco, mas pode acontecer, acabamos cometendo um gravíssimo erro de adorar os conservos de Deus, os servos que Deus usou ao longo da história para nos ajudar. Devemos nunca fazer isso. Ou melhor falar, nunca devemos fazer isso, né? Isso é grave, não é? Então, aí no capítulo 21, aliás, capítulo 22, João de novo erra no versículo 8. Fala assim, Apocalipse 22, 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, ele ouviu e viu, estava tão disposto, né, a praticar, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Puxa vida. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. É como se os João estivessem falando assim: João, dispõe só para Deus, viu? Não dispõe para me adorar, não. O ponto, irmãos, eu vou voltar aqui já para a mensagem de Apocalipse 11. O ponto é que se João não se tivesse disposto a praticar o que ele recebeu, tudo foi em vão. Amados irmãos, considere isso. Considere essa palavra como uma das mais sérias da sua vida, da minha vida. Nosso tempo é urge, urge. Nosso tempo se esgota. Cada dia é um dia a menos. Cada dia é uma oportunidade a menos de sermos mais salvos, ser mais santificados à nossa disposição. Cada dia se aproxima ou da nossa morte ou da volta do Senhor. E não estou sendo negativo aqui, pessimista. Não, não estou. Cada dia é um dia a menos de chance de glorificar ao Senhor na nossa vida, no nosso corpo, com esses membros que Deus nos deu. Esse aqui, ó, essa mão, com essa boca, com esse olho, com esse corpo aqui. O Senhor vai nos julgar no tribunal de Cristo pelos atos que tivemos feitos por meio deste corpo aqui. Por isso o corpo é tão sério.
A disposição é necessária, porque é este corpo, os atos que eu fizer, este corpo do Gustavo é que eu serei julgado. Vocês sabem disso? Não sabem? Eu creio que sabem, não é? Será que não? Deixa eu achar o versículo para mostrar para vocês, né? Eu tenho que achar porque eu não planejei falar esse versículo, então eu vou ter que mostrar para vocês. Mas deixa eu achar um segundo, não é? Mas nós seremos julgados pelos atos que tivemos feito por meio desse corpo. Quer ver? Fala assim. ah, ah, bom, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, tá bom? Vamos ver lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Fala assim, é muito claro isso, já estamos falando da volta do Senhor. 1 Coríntios 5,10 diz assim, porque importa. Deixa eu dizer para você, irmão e irmã, isso é importante. Estou lendo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Se você ler junto comigo, você vai ver o que eu estou lendo. Porque importa, isso é importante. E ninguém de nós, os crentes, escaparemos disso. Importa que todos nós, sem exceção, não haverá única exceção, nenhuma. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, que vai estabelecido no céu para julgar a nós, os crentes. Para quê? Para que cada um receba. Segundo o quê? Vão receber baseado em quê? Em qual medida? Qual vai ser o critério que não vão receber? Receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Deus não vai nos julgar, o Senhor não vai nos julgar no tribunal de Cristo por meio das nossas intenções. As intenções não têm valor nenhuma. As intenções não têm valor nenhum, melhor dizendo, não é? O Senhor vai nos julgar por meio do que tivermos feito, realizado. É prático, tem que estar sido feito, palpável. Dispôs, ele fez, ela dispôs, a irmã dispôs, o irmão dispôs, o Gustavo dispôs, ou ele não dispôs. Tiver feito por meio do corpo, que corpo? Do seu corpo, do meu corpo. Irmãos, mais importante do que nós entendemos sobre as duas testemunhas é isso. Dispõe-te e mede o santuário de Deus. Dispõe-te. Até quando vamos ficar dormindo? Vamos ficar indispostos das coisas de Deus? Dispõe-te. O que está em jogo aqui é o nosso galardão ou a disciplina que vamos receber por meio deste corpo aqui, da nossa disposição. Tá bom? E mede, por isso que Paulo fala lá em Romanos 12 que a coisa mais importante é apresente o corpo. Então vamos lá, vamos voltar agora, fecha o parênteses e volta aqui para Apocalipse 11. Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Tá vendo? Ou seja, o Senhor está falando para João para ele usar a cana que ele recebeu para medir. Aqui é medir, tá? E no versículo 2 é a parte da vara, do punir, tá? Então, ele vai medir o santuário de Deus. Que santuário é esse?
O que que ele vai medir? Vamos ver o que ele vai medir. O que que foi ordenado? Ele foi ordenado medir o santuário, o altar do santuário, o altar aqui, o altar de ouro, de incenso, e os que naquele adoram, ou seja, os adoradores. Então, três coisas serão medidas para serem possuídas. Quando o Senhor media algo no Velho Testamento, era para possuir, medir. Então, três coisas serão medidas para serem possuídas: o santuário, o altar de incenso, que é a oração, e os adoradores, os que têm uma vida de oração, uma vida de adoração ao Senhor. Quem vai ser preservado da grande tribulação? Porque aqui o contexto é que João vai medir essas três coisas, porque essas três coisas não vão passar pela grande tribulação. O santuário de Deus não passa pela grande tribulação. Já fala que santuário é esse. O altar de incenso não passa pela grande tribulação. E os adoradores que estão nesse altar, nesse santuário, que vivem, que se dispõem, adorador, irmãos, é uma questão de disposição. Ninguém adora a Deus sem disposição. Pensa bem, né? Domingo de manhã nós temos a nossa reunião aqui, né? Partir do pão, aí você acorda com aquela preguiça, aquela vontade de ficar na cama. Aí você faz aquela oração hiper, super espiritual, né? Aí você fala assim: Senhor, o meu corpo está cansado. Dormi a noite inteira. Meu corpo está cansado, mas o meu espírito está pronto. O meu espírito vai para a reunião te adorar, mas o meu corpo ficará aqui descansando. Recebe a minha adoração. Pô, irmão, existe algo mais absurdo do que isso? Não é? Existe algo mais absurdo do que isso? Temos uma reunião como essa aqui e os irmãos não participam. Existe algo absurdo como isso, irmãos? Será que eles conhecem tanto Apocalipse assim que não querem nem participar de uma reunião como essa? Ou mesmo se conhecessem, será que não poderiam participar de uma reunião como essa para ganhar mais? Ou colaborar? Ou acrescentar algo mais? Mas não, estou cansado. Sábado à tarde, estou cansado, Senhor, de deitar, ligar ligar assim no meu celular, ficar deitado aqui, nem te aparecer, só deitadinho ouvindo, é muito cansaço. Irmãos e irmãs, entendam isso. Adorador, ele é alguém que paga preço pelo céu. Adoração, deixa eu explicar para vocês, amados irmãos. Adoração é uma questão de sacrifício. Os que são adoradores são os que sacrificam, vivem na cruz. Não existe adoração sem sacrifício. E são esses adoradores que serão guardados pelo Senhor, porque o Senhor os mediu. O Senhor mediu. Por que quer dizer medir? O Senhor mediu quanto eles tinham de crescimento espiritual. O Senhor mediu quanto eles tinham de sacrifício na vida deles. O Senhor mediu quanto eles tinham de preço pago pelo Senhor. E o Senhor falou assim: são meus. Se vocês não estão entendendo que adoração indica sacrifício, eu vou ilustrar para vocês. No Velho Testamento, eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas eu vou ilustrar e vocês vão lembrar. No Velho Testamento, quando Deus ordenou a Abraão que sacrificasse o seu único filho, Isaque, seu único filho, Isaque, pelo Senhor, Abraão tomou o seu filho, junto com o servo dele, não é? E foi até o Monte Moriá, onde ele sacrificar Abraão. Quando ele chegou próximo quando chegou no monte, ele virou para o seu servo e falou assim: fique aqui, presta atenção no que estou falando, irmãos. Ele virou para o seu servo e falou assim: fique aqui, porque eu e o menino iremos até lá é no monte, vamos adorar a Deus e voltaremos. Ele usou a palavra adorar a Deus e voltar. Eu vou ler, melhor. Se eu não ler, vocês não vão entender. Vamos lá, Gênesis. Vamos lá, só para eu não estou aqui
Eu vou rapidamente voltar para a mensagem, tá? Mas eu preciso compartilhar isso com os irmãos. Eu estou aqui, irmão, desfrutando cada palavrinha de Apocalipse 11 com vocês, tá bom? Vamos lá. Gênesis, abram comigo, por favor. Gênesis 22, versículo 5. Leia lá, Gênesis 22, 5. Aí você vai entender o que é o conceito de adoração ao Senhor, tá bom? Gênesis 22, versículo 5. Então falou assim: Então disse a seus servos, né? Abraão falou para os seus servos, estavam junto com ele, né? Eu vou lendo o versículo 1. Gênesis 22, versículo 1. Vou ler rápido. Então, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este respondeu: Eis-me aqui. Esse eis-me aqui já mostra o princípio da disposição. Mas vamos lá. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, oferece-o em holocausto. O Senhor não está falando aqui nada de adoração. Estou falando aqui de sacrifício. Oferecer o filho em holocausto. Holocausto quer dizer sacrifício. Aqui não está falando nada de adoração, correto? Vamos continuar. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão. Então, a comissão, a ordem do Senhor para Abraão é: vai sacrificar o seu filho. Tem nada de adoração aqui, certo? Mas vamos continuar. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, sacrifício. Holocausto quer dizer sacrifício. E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, agora presta atenção no que ele falou para os seus servos. Agora é o ponto. Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu e o rapaz iremos lá para adorar. Peraí, Abraão, você vai lá para sacrificar ou você vai lá para adorar? Porque aqui a ordem para você, Abraão, é sacrificar. Por que que você fala para os seus servos que você vai adorar? Porque o conceito de adoração para Deus é sacrifício, irmão. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Então, o que que Abraão foi fazer? Foi adorar, sacrificando o seu filho. Qual é o conceito de adorador para Deus? É aquele que está disposto a sacrificar-se pelo Senhor. Aí você pode falar assim: Ah, irmão Gustavo, isso é Velho Testamento. Ok, então vamos ver o Novo Testamento? Porque a Bíblia é uma só. Vamos lá, Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Abre lá, irmãos. Capítulo 13, Hebreus, fala assim: no versículo. Estou abrindo para vocês aqui, eu mostrei para vocês aqui, né? Hebreus 13, versículo 15. Leia lá, Hebreus 13, 15, fala assim, capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, opa! Você ousa dizer agora que esse é um princípio do Velho Testamento, irmãos? Agora tá, já entrou a palavra Jesus. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus, ofereça a Deus, ofereça por meio de Jesus. Ofereça a Deus sempre sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor.
Você entende essa palavra sacrifício de louvor? Louvor é o que um adorador faz. Porém, um adorador deve louvar, adorar com sacrifício, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis, estou continuando lendo aqui, 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. Amados irmãos, voltamos para Apocalipse 11. Por que eu estou de novo abrindo um segundo parênteses aqui, dentro de Apocalipse 11? Porque João foi dado a João a incumbência de medir o santuário de Deus. No versículo 1, o altar e os que nele adoram, as pessoas, os adoradores. Quem são os adoradores? São aqueles que estão do lado do altar de incenso. São aqueles que sacrificaram a sua vida em oração, servindo a Deus. E por que não só em oração? Por que o santuário? Porque eles são como sacerdotes que vivem dentro do santuário. Deixa eu explicar para vocês, irmãos, que santuário é esse? Vamos explicar aqui, que santuário é esse, irmãos, não ficarem confusos. Esse santuário, estou falando que santuário é esse? Santuário na terra ou no céu? Que santuário é esse? Esse santuário que está falando aqui é o santuário celestial, no céu. Deixa eu fazer a segunda ressalva para os irmãos aqui. Quando a Bíblia usa o termo santuário, está se referindo ao templo. É a mesma palavra, tá? Está se referindo ao templo. Porém, quando fala no grego a palavra santuário, está se referindo ao templo, mas não todo o templo inteirinho. Porque o templo inteirinho é constituído de três partes: o ato exterior, o santo lugar e o santo dos santos, correto? Porém, a palavra santuário sempre se refere ao santo lugar e o santo dos santos. Sempre exclui o ato exterior, tá? Então, a palavra santuário, ela sempre está se referindo ao santo lugar e o santo dos santos. Se você quiser ver um exemplo, por exemplo, quer pegar um exemplo para os irmãos entenderem como é assim, eu vou mostrar um exemplo para os irmãos, né? Quer ver? Ah, deixa eu ler para vocês aqui. Quer ver? Olha, por exemplo, Mateus 27, versículo 50, quando o Senhor Jesus morreu. Fala assim, Mateus 27, versículo 50 diz assim: E Jesus, clamando outra vez, no Novo Testamento, tá? Clamou outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário, não é o véu do templo, no contexto geral, é o véu do santuário. Ou seja, o santuário, onde tinha véu no santuário? No ato exterior? Não, o véu tinha santo lugar e santo santos, tá bom? Então, o véu, e aqui esse véu que você vai estar falando aqui é o véu entre o santo lugar e o santo santo. Havia dois véus. O que dividia o santo lugar do ato exterior, e havia o véu que dividia o santo lugar do santo santo. Esse aqui está se referindo ao véu que divide o santo lugar do santo santo. Então fala, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu até fender-se as rochas. Então, só peguei esse versículo só para mostrar para vocês, para explicar que no grego a palavra santuário diz respeito sempre ao santo lugar, ao santo dos santos. Então, voltando. Então, que santuário é esse? Para Apocalipse 11, versículo 1. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui. Que santuário é esse do que está falando aqui em João 11, Apocalipse 11, 1, que João tinha que medir? É o santuário no céu, tá? Existe santuário no céu? Existe, irmãos. Tá? Um santuário celestial. Como é que nós sabemos disso? Quer ver? Vai para Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Leia lá, vou ler para vocês. Ó, abriu-se então, aqui é bem claro, olha só. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. No céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Onde está a arca da aliança? Dentro do Santo dos Santos. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, esse santuário que João teve que medir é o santuário que está no céu, tá? Quer ver outro exemplo para os irmãos? Está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 17, capítulo 16, versículo 17. Sempre no Testamento, aqui no Apocalipse, o santuário que se refere ao santuário no céu. Apocalipse 16, versículo 17. Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Fala assim: Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. Que trono é esse? O trono de Deus, que está no céu, tá? Então, o santuário e o trono estão no mesmo lugar, estão no céu, tá?
O Senhor está no seu santuário. O céu, o terceiro céu, que é a habitação de Deus, é um santuário, tá? Então, quando fala que João tinha que medir o santuário de Deus, ele está se de respeito, tá falando a medir o lugar aonde o Senhor está. Em outras palavras, durante a grande tribulação, o único lugar nessa terra que não vai ser abalado é o céu. É onde o Senhor está. Fora isso, tudo mais nessa terra vai ser abalado. Tudo mais nessa terra vai pegar a grande tribulação, vai pegar o mundo inteiro, como o Senhor falou. Porém, o santuário de Deus está poupado. Mas não é só o santuário que vai ser poupado, é o seu altar. Segundo o Apocalipse 11, versículo 1. O que é o altar? O altar de incenso. Certo? Por que o altar de incenso é poupado? Porque de lá, do altar de incenso, que saem as orações que vão até o Senhor falando, Senhor, faz a tua justiça. Nós vimos isso em Apocalipse 8:1, tá? 8:1, versículo 1, 2 e 3 e 4 mostra de onde saiu as orações que falaram para o Senhor fazer a sua justiça, tá? E não só o altar de incenso, mas também os que naquele adoram, os adoradores. Quem são os adoradores? São os crentes vencedores, que já vão estar com o Senhor nesse momento, arrebatados já com o Senhor. Então, os crentes vencedores, aqueles que tiveram uma vida de sacrifício, aqueles que tiveram uma vida de pagar o preço, aqueles que tiveram uma vida de se dispor, aqueles que aprenderam que adorar a Deus não é cantar, que adorar a Deus não é louvar com a boca, que adorar a Deus é uma vida de sacrifício, uma vida de disposição, uma vida de pagar o preço, uma vida de tomar a cruz, uma vida de seguir o Senhor. Esses são os vencedores que já vão estar lá e serão poupados, porque já são possuídos pelo Senhor. São dele, foram medidos. Medir quer dizer ser tomado pelo Senhor. Isso aqui é para vocês isso, né? Quando você mede uma roupa, é porque você quer comprar ela. Quando você mede um terreno, é porque você vai comprar um terreno. Quando o Senhor mede aquele que eles foram comprados por Senhor. Certo? Aí fala, versículo 2. Vamos continuar. Mas, então, antes de eu continuar, rapidamente, só recapitular de novo. Vocês entenderam, irmãos? É uma pergunta. Vocês entenderam a relação da palavra de João, que Deus falou, que o Senhor falou para João, dispõe-te, no mesmo versículo, com o final de adoradores? Quem são os que dispõem a Deus? São os que o adoram. Nenhum adorador verdadeiro é uma pessoa indisposta. Não é. Todo adorador, ele tem disposição. Você acha que quando Abraão foi chamado pelo Senhor para sacrificar seu único filho, ele andou 3 dias para chegar no Monte Moriá? 3 dias. Imagina o que passou no coração desse homem durante 3 dias, meu irmão, meu irmão. Sabendo que você está indo para o lugar para adorar a Deus sacrificando seu filho. 3 dias pensando nisso. Sendo consumido, corroído por dentro por isso. Era um teste, claro. Você não queria fazer isso, era um teste. Mas imagine 3 dias. 3 dias, certamente foi o tempo que Abraão passou entre a morte e a ressurreição naquela experiência. Mas vamos continuar, né? Versículo 2. Mas deixe de parte o ato exterior do santuário. Então, uma parte que João não podia medir é o ato exterior. Que ato exterior é esse? É a parte de fora do santuário, que não é inclusa na palavra santuário, tá? Por isso chama ato exterior. E ato exterior está onde? Na terra. O que quer dizer ato exterior? Quer dizer a parte da terra, terrena, tá? O ato exterior é onde está, onde a parte é a parte do templo de Deus, né? Onde está totalmente susceptível às variações do tempo, né? Onde chuva, sol e tudo pode influenciar. Por exemplo, no ato exterior, quando está chovendo, como é que você vai adorar? Certo? Não é coberto. No ato exterior, se estiver muito quente, você não quer adorar. Não, está quente demais, não posso adorar agora não, está queimando, o sol está forte. É ou não é? Se no ato exterior o sol está ameno, você fala assim, opa, beleza, hoje está bom para adorar a Deus. Hoje está tranquilo, o sol não está tão quente, hoje está favorável a adorar a Deus. Não é? Então, ou seja, os que adoram ao Senhor no ato exterior são muito volúveis na sua experiência com Deus.
Eles são aqueles que são tão volúveis que eles seguem o que os seus emoções, sentimentos falam. Eles não vivem pela fé, basicamente, eles vivem pelos seus sentimentos. Se o dia tá bom, se hoje tá tudo bem, tô favorável, minha conta bancária tá boa, hoje eu acordei animado, a minha esposa não brigou comigo, meu esposo não brigou comigo, meus filhos não brigaram comigo, hoje eu tô disposto, hoje eu vou adorar a Deus, hoje tá bom para adorar a Deus. Porém, se hoje eu acordei, tô cansado, trabalhei muito essa semana, tá complicado, muito problema, dá dorzinha no joelho, dor de cabeça, dor no pé, dor no braço, dor na unha, dor no dente, dor em qualquer lugar, eu não vou buscar a Deus. Pessoas que vivem no ato exterior realmente são pessoas que não têm a experiência genuína de um verdadeiro adorador. É uma fé totalmente baseada nas emoções e sentimentos. Se fechar a nuvem, ameaçar chuva. Oh, não vou para reunião hoje não, tá complicado, tá difícil, não vou não, tô cansado, não vou não. Você acorda de manhã, fala, hoje eu tô a fim de ler a Bíblia, de buscar a Deus, eu não quero nem falar de Deus hoje, sabe? Não quero nem falar que sou crente. Isso é quem vive no ato exterior. Ou seja, esses que vivem no ato exterior, João não podia medir. Inclusive, a palavra no grego é deixe de parte o ato exterior do santuário, não meças. Deixa de parte. Aí fala assim, não meças. Quando fala não meças, no original grego, não é não meças. No original grego é lança fora. Lança fora. Todos aqueles que vivem nesse tipo de experiência, irmãos, você acha que essas pessoas serão os que vão estar lá no santuário, lá em cima, arrebatados? Durante a tribulação ou vão estar aqui nessa terra? Se nós não crescermos, amados irmãos, será que o Senhor vai querer nos medir? Será que o Senhor me medir hoje, meu crescimento espiritual, é um crescimento espiritual que vai dizer assim: Ele é meu, vai lá pro, ele é um adorador lá no altar, lá no santuário, preserva ele já é meu. Será que o Senhor vai medir? Como é que o Senhor mede a minha vida? Se vocês se recordam, porque eu não tenho tempo, poderia falar mais só sobre isso. Mas se você se recorda, Ezequiel 47, o Senhor mandou medir o rio que saía do templo. Leiam lá, lembra? Ezequiel 17? Oh, perdão, 47. Ezequiel 47 conta a história de um templo. Esse templo é o templo do milênio, mas eu vou aplicar para os irmãos. Ezequiel 47 tem um templo. E lá do templo, Ezequiel viu uma visão, saiu o rio do templo. Aí o Senhor mandou Ezequiel medir. Aí mede aí, Ezequiel, como é que tá essas águas do templo? Aí a água estava no pé, no calcanhar aqui. Águas que podia atravessar tranquilo. Aí você falou assim, mede de novo. Aí as águas davam já nos joelhos, eu acho, né? Tô falando de cabeça aqui. Daria para andar ainda. Aí falou, mede de novo. Aí já estava aqui no lombo. Já estava difícil dele conseguir caminhar no meio do rio. Porque pensa você caminhar no riozinho lá no seu pé, você até corre no meio da água, né? Um riozinho que está no seu joelho já começa a ficar difícil. O rio que está no seu lombo já é muito complicado você resistir a ele. Mas aí, só para a última vez, mede de novo. Aí era águas tão altas que não podia mais andar. Te levava, te encobria. Você é levado. Uma correnteza. Rios de água viva. Aí é uma experiência espiritual. O Senhor está medindo o nosso crescimento dos rios de água viva que saem no nosso interior. Isso significa Isaías 47. Onde está saindo esse rio? Que nível está o crescimento espiritual, fluir da vida de Deus, que é o rio da água viva no nosso interior? A medida é o quanto nós temos liberdade em nós mesmos para fazer o que nós quisermos. Isso é a medida do crescimento espiritual. Se a vida de Deus em mim está no meu calcanhar, eu faço o que eu quiser, eu consigo caminhar, eu posso até lutar contra essa correnteza, eu posso ir até andar contra ela se eu quiser. Eu tenho muita liberdade. Ela está pegando só no meu calcanhar. Porém, se a vida de Deus cresceu e pegou meus lombos aqui, já não tem tanta liberdade assim mais para fazer o que eu quiser. Quando a vida de Deus já toma todo o meu ser, eu fui totalmente sacrificado pelo Senhor. Ou seja, o que o Senhor quiser, Ele vai me levar
E eu vou ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele vai me levar para onde Ele quiser. Quem governa a minha vida nesse momento é o fluir do rio de água viva no meu interior. Não tem mais liberdade para fazer o que eu quero. Isso é um verdadeiro adorador. Então, o Senhor falou para João: não meça o ato exterior. Esses do ato exterior são terrenos. O ato exterior é o santuário na terra. É a parte terrena do santuário. Quando eu digo santuário na terra, irmão, deixa eu esclarecer um negócio. O irmão já sabe muito bem disso. Porque esse capítulo de Apocalipse 11 está falando das duas testemunhas que vão profetizar durante a grande tribulação. Os 3 anos e meio final dessa era. E este capítulo, nós sabemos que durante a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, o templo lá em Israel será reconstruído. Ele tem que ser reconstruído para as profecias continuarem. Sem o templo, as profecias não podem se continuar. É obrigatório ter o templo. Por que nós sabemos que é obrigatório ter o templo, irmãos? Não é? Porque o anticristo vai colocar a imagem dele no santo lugar do templo. Então tem que ter um templo nessa terra. Então, durante a grande tribulação vai ter, vamos dizer assim, entre aspas, dois santuários, certo? O santuário que sempre teve, sempre existiu, que é o verdadeiro, que é o santuário celestial, está lá no céu. É o templo de Deus, é a habitação de Deus, é o terceiro céu, onde estão lá os adoradores, os vencedores. Esse templo sempre existiu. E vai ter um templo falso comparado com o verdadeiro, que é o céu. Vai ter um templo falso, terreno, que o Senhor não dá importância mais tanto para ele, que é um templo terreno, durante na terra lá em Jerusalém, certo? Que é o templo que os judeus vão reconstruir, né? E o anticristo vai aproveitar. Lembra da última semana de Daniel? A última semana de Daniel, os últimos 7 anos, quando inicia a última semana de Daniel, o anticristo, que ainda não é a besta, né? Vamos dizer assim, é modo de falar, né? Ele vai ser a parte bonzinha, ele vai fazer uma aliança. Segundo Daniel 9:27 nos ensina que ele vai fazer uma aliança com os judeus, não com todos, mas com muitos judeus, e vai permitir que os judeus reconstruam o templo e voltem a fazer seus sacrifícios, suas adorações, que hoje eles não podem sacrificar animal porque não tem o templo. Mas eles vão voltar a fazer isso. Aí eles voltam a fazer sacrifícios quando chega na metade da grande tribulação, o anticristo morre, né? A besta morre, entra um outro espírito nele, nós vamos falar sobre daqui a pouquinho sobre isso, e ele ressuscita uma outra pessoa. Quando ele ressuscita uma outra pessoa, aí ele começa a perseguir os judeus, e tudo que se diz respeito a Deus, ele vai perseguir. E vai ser contra Cristo. E ele vai pegar, vai fazer uma imagem dele do anticristo, vai colocar dentro do santo lugar e obrigar as pessoas a adorar essa imagem. Então, isso quer dizer que vai ter um templo terreno. E ele vai estar botando a imagem nesse templo. Então, quando fala do ato exterior aqui, não, para não medir, é o templo terreno, tá? É essa terra. Como é que nós sabemos que vai ter o templo terreno? Olha, lá em Apocalipse, lá em Daniel fala isso, mas vou pegar o Novo Testamento somente para vocês entenderem, tá? Vamos ver rapidinho, só para vocês entenderem. Mateus 24, vou rápido, tá, irmão? Porque nós já falamos muitas vezes para os irmãos. Mateus 24, capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, isso aqui é o Senhor Jesus falando, é o Senhor Jesus que está falando. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, essa palavra abominável da desolação diz respeito, é uma palavra grande, né? Abominável da desolação. Parece complicada. Mas esse termo, abominável da desolação, quer dizer a imagem do anticristo. Ponto. É isso, tá? Quando, pois, virdes, vou traduzir aqui em outras palavras. Quando vocês virdes a imagem do anticristo que falou para Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o senhor está falando que Daniel já havia profetizado que o anticristo ia colocar uma imagem dele no lugar santo. Agora eu pergunto, tem um lugar santo hoje para ele colocar a imagem? Não, o templo não foi reconstruído. Mas na época da grande tribulação vai ter que ter um templo nessa terra, que é o ato exterior que João não vai medir. Entendeu, irmãos? É o ato exterior do templo terreno. O que eu estou querendo dizer com o ato exterior não é só aquela partezinha do templo. O ato exterior quer dizer toda essa terra, tá? Mas o termo ato exterior está de respeito a um templo. Então vai haver um templo terreno também, tá? Outro versículo do Novo Testamento para provar isso. Vamos lá, 2 Tessalonicenses. Abrem rapidinho, irmão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Abram lá.
capítulo 2, versículo 2, fala assim. Olha o que Paulo fala. Agora já é Mateus 24 foi o Senhor Jesus, agora o que Paulo fala. Aqui, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro, ou seja, não vai vir a volta do Senhor sem que primeiro o que aconteça? Sem que primeiro venha a apostasia, o afastamento da fé. Isso é a palavra apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, que é o anticristo, o filho da perdição, que é o anticristo. Olha que continua falando. O qual, esse anticristo, né, o filho da perdição, se opõe, ele se opõe. O anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A ponto, olha só, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Entenderam? O anticristo vai colocar a imagem dele e ele mesmo vai sentar no santuário de Deus. Então tem que ter o santuário. A pergunta é: existe santuário hoje? Não, então tem que ser reconstruído, porque ele vai ter que colocar a imagem dele e ele vai se sentar no santuário de Deus, tá bom? Que santuário é esse? É o santuário terreno, lá em Jerusalém, tá? Que é o que simbolicamente o Senhor falou para João: João, não meça o ato exterior. O ato exterior quer dizer toda essa terra aonde o anticristo vai reinar, tá? E também quer dizer também que haverá um templo terreno nessa terra. Quer outro versículo? Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, versículo 14, tá? Fala assim, olha que tá falando do que tá falando do falso profeta, né? Apocalipse 13, 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Então, o falso profeta vai executar sinais diante da besta. Que sinais é esse? Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, a imagem que estamos falando, aquela que foi feita da espada e sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem. A imagem vai falar, vai ter vida. Como é fôlego à imagem, tá? Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, estou mostrando para vocês que haverá um templo nessa terra, lá em Jerusalém, que é o templo terreno, em que o anticristo vai colocar sua imagem. Então, vamos voltar lá para Apocalipse 11, versículo 2. Tudo isso foi para explicar que quando fala aqui no versículo 2, o Senhor fala para João, Apocalipse 11, 2, mas deste parte o ato exterior, está se referindo do santuário, ato exterior do santuário. O santuário é o santuário terreno, o ato exterior é essa terra inteira, tá? E não Messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Ou seja, o que vai acontecer? Gentios quer dizer todas as nações dessa terra que vão perseguir por causa do anticristo, o anticristo que vai governar, vai perseguir os judeus, vai perseguir os cristãos que ficaram nessa terra. E vão pisar Jerusalém, vai calcar, vai pisar em cima de Jerusalém. Isso foi profetizado pelo Senhor. Aqui está falando em Apocalipse 11, mas o Senhor falou bem claro sobre isso em Lucas 21. Quer ver? Vamos lá, Lucas 21, versículo 24. Olha lá, Lucas 21, versículo 24. Tá vendo como a Bíblia é muito coerente? Quer ver? Ó, Lucas 21, capítulo 21, versículo 24. Veja, irmãos, que eu nunca mostro só um versículo, irmãos. Eu mostro vários versículos, pelo menos dois como testemunha, né? As duas testemunhas. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 24. Fala assim, ó. Olha o que o senhor falou sobre Jerusalém. Cairão, tá falando de Jerusalém aqui, ó. Tá? Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada, calcada por eles. Tá? O que isso quer dizer com esse versículo 24? Cairão a fio da espada. O senhor está se referindo aqui ao que aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, o Império Romano, veio, destruiu Jerusalém, destruiu Israel, destruiu tudo, tá?
matou um monte de judeus e os judeus saíram, foram espalhados por todo o mundo, tá? Foi a diáspora, a última diáspora, o último espalhamento dos judeus para o mundo inteiro. Por isso que os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, tá? Aqui, por isso que fala, serão levados cativos para todas as nações. O que aconteceu? O Senhor permitiu que o general Tito, o Império Romano, no ano 70, destruísse Jerusalém, destruísse Israel, e os judeus se espalharam cativos pelo mundo inteiro. Essa é a primeira parte do versículo. Mas aí fala, até quando vão ficar espalhados para o mundo inteiro? Até que o tempo dos gentios se completem. Que é o tempo dos gentios? Quando o tempo dos gentios entrarem na igreja se completa. Quando se completar, que é a volta do que vai iniciar a grande tribulação, aí quando completa, quando é que inicia a grande tribulação? Quando todos os crentes já foram salvos. Os gentios já entraram na igreja. Isso é o chamado tempo dos gentios. Lembra da profecia de Daniel 9? Lembra que são 70 semanas e que falta só uma semana para se cumprir? Ou seja, as 69 semanas já se cumpriram. Falta só uma. Mas por que essas 69 semanas se cumpriram quando o Senhor morreu? Ou seja, já tem quase mais de 2.000 anos ou quase 2.000 anos, que mais não, quase 2.000 anos, né? Que já passou para se cumprir essa última semana, que não se cumpriu ainda, certo? Então, o que está acontecendo? Por que não se cumpriu essa última semana? Porque o Senhor paralisou o tempo, o relógio dele, tá? O relógio, Deus tem um relógio simbólico na mão, simbolicamente falando, Deus tem um relógio simbólico na mão para contar o tempo dos judeus. Essas 70 semanas, é 70 semanas sobre a história do povo judeu, não tem nada a ver conosco, judeu. Porém, quando chegou na morte do Senhor Jesus, que completou 69 semanas, tá? O Senhor paralisou o tempo, o relógio dele, tá? Até que vem a última semana, quando o Senhor vai reiniciar o seu relógio. Aí vem a última semana, os últimos 7 anos da profecia de Daniel. E por que é que o Senhor paralisou o seu relógio simbólico? Para que esse tempo de 2.000 anos, que quase se deu os 2.000 anos, né? Desde a morte do Senhor até a última semana, ainda dá para se completar esses quase 2.000 anos, né? Esse aproximadamente 2.000 anos é o tempo que o Senhor o Senhor parou o cronômetro para que entre na igreja os gentios. É o tempo dos gentios, é quando surge a era da graça, a era da igreja. Entenderam, irmãos? Então, Lucas 21, 24 fala até que o tempo dos gentios se complete, até que esse tempo se complete, quando se completar, o Senhor volta a reiniciar o seu cronômetro simbólico aqui, né? Aí Jerusalém é pisada pelos gentios, pelos incrédulos, que é os últimos 3 anos e meio, que é o que está falando lá em Apocalipse 11, versículo 2. Voltando para lá. Eu vou ser mais rápido aqui, tá, irmãos? 11:2 fala assim, ó, vamos ler de novo. 11:2, Apocalipse 11:2. Mas deste parte o ato exterior do santuário não mexe, porque ele foi dado aos gentios. Estes, os gentios, por 42 meses. 42 meses é 3 anos e meio, é a grande tribulação. Calcarão, pisarão os pés da cidade santa, que é Jerusalém. É o que você acabou de falar lá em Lucas 21, versículo 24, tá bom? Vamos continuar. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidos de pano de saco. Ou seja, quando começar a grande tribulação, o Senhor vai pegar e vai dar essas duas testemunhas para estar em Jerusalém, testemunhando pelo Senhor. E essas duas testemunhas vão profetizar justamente pelo tempo da grande tribulação, que são os 42 meses, ou, como fala no versículo 3, 1.260 dias. Se você pegar 42 meses e multiplicar por 30, vai dar 1.260 dias, tá? Então, por que o Senhor dá essas duas testemunhas para profetizar? Porque elas precisam encorajar os judeus que ficarem nessa terra, que serão selados, né? Quais são os judeus que ela tem que encorajar? São os judeus que o Senhor selou lá em Apocalipse 7. Os 144 mil que o Senhor selou, dos judeus, tá? E não só os judeus, mas também os cristãos que ficarem. Então eles precisam encorajar os cristãos judeus a permanecerem firmes durante a grande tribulação. E também testemunharem para os incrédulos, tá? Terem temor das coisas de Deus. Mas entendam bem, irmãos, isso aí tem que estar bem claro na sua cabeça, na minha cabeça. Essas duas testemunhas não estão pregando o evangelho. Não estão pregando o evangelho.
Aqui não é pregação de evangelho. Na grande tribulação não tem mais evangelho sendo pregado. Ponto final. Na grande tribulação, o evangelho não é mais pregado. Não há mais essa oportunidade de salvação na grande tribulação. O que vai ser pregado durante a tribulação é o chamado evangelho eterno, que é diferente do nosso evangelho que nós temos hoje. O evangelho eterno vai ser pregado, né, por um anjo no céu, tá? Se esse anjo é simbólico ou não é, nós não sabemos, mas por um anjo no céu que vai estar anunciando as pessoas a temerem a Deus. Não é aceitarem o Senhor, não é receberem o Senhor, é temerem ao Senhor. Quer ver? Vamos ler lá para vocês entenderem. Vai lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Ó, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, não é receba a Deus, é temer. Temer é diferente de receber. Temei a Deus e dá-lhe glória. Esse dá-lhe glória não quer dizer porque eles deram glória, quer dizer que eles estão adorando a Deus, não. Vocês vão entender isso, tá bom? E dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, tá? Essa adoração aqui já é a adoração dos crentes que ficaram nessa terra. Mas vamos lá. Então, voltando para Apocalipse 11, as duas testemunhas, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que as duas testemunhas, elas não vão ficar aqui, não é para pregar o evangelho. Elas vão estar profetizando. Olha o que fala 11:3. Darei, Apocalipse 11:3. Darei a minhas duas testemunhas que profetizem, não é que pregam o evangelho, profetizem por 1.260 dias, vestidos de pano de saco. Por que pano de saco? Pano de saco, já falei para os irmãos na mensagem passada, é sinal de amargura, é sinal de arrependimento, é sinal de contrição, tá, o coração contrito, contritamento de coração, tá? É sinal de amargura, de tristeza, tá? E outra coisa, quer dizer para os irmãos que pano de saco é uma atitude do Velho Testamento, não é uma atitude do Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, o Senhor não nos orienta a vestir de pano de saco. Isso é uma atitude do velho. A única parte do Novo Testamento que aparece a expressão pano de saco é quando o Senhor fala, tá? Simbolicamente em relação a Corazim, né? Aquelas duas cidades, né? Lembram? Deixa eu mostrar para os irmãos. Peraí, irmãos. Vou mostrar o versículo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Corazim e Betsaida, né? Deixa eu mostrar para os irmãos só um segundinho. Tá lá em Mateus. Vamos ler rapidinho só para os irmãos verem. Em Mateus, Mateus 12, versículo 11. Vamos lá, Mateus 11, versículo 21. Mateus 11, 21. É a única parte do orçamento que fala de pano de saco, fora aqui Apocalipse, né? Então, Mateus 11, 21. Olha lá. Então, 11, 20, fala assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Então, como não se arrependeram, então, é, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza, tá? Então é a única parte do orçamento que aparece pano de saco e cinza é aqui. Ou seja, o Senhor não está nos dizendo para viver de pano de saco e cinza, isso é atitude do Velho Testamento, tá? Mas por que essas duas testemunhas vão estar vestidas assim? Porque elas estão voltando, eu expliquei várias vezes para os irmãos, aqui o Senhor volta aos princípios do Velho Testamento, irmãos. O Senhor volta aos princípios do Velho Testamento. Então, o Senhor volta aos princípios da pregação de arrependimento, tá? Nessa questão, bom, vou continuar, só um pouquinho, né? Me fizeram uma pergunta aqui, o irmão Durval, né, uma externa, não sei. Daqui a pouco eu vou responder. Vamos continuar. São estas as duas oliveiras,
e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Dos oliveiras é porque eles vão estar cheios de azeite. Azeite é espírito, tá? Essas duas testemunhas, sabemos que Elias e Moisés vão estar cheios do Espírito Santo. E como está cheio do Espírito, elas vão ser dois candeeiros, vão estar brilhando, testemunhando pelo Espírito que elas têm do Senhor. Elas vão estar cheios de azeite, são oliveiras. A oliveira é quem produz o azeite, produz azeitona que leva o azeite. Então, eles vão estar tão cheios do Espírito que eles vão testemunhar como candelabro, como luz, tá? Então, isso é um exemplo para nós também. Ou seja, nossa luz diante das pessoas está diretamente proporcional ao quanto de Espírito Santo nós temos dentro de nós. Por que que nós não brilhamos? Porque nós não estamos cheios do Espírito. Deveríamos ser como estes hoje, as oliveiras e os candelabros do Senhor, cheios de azeite. E esse azeite, a prova que nós temos azeite é que nós temos luz de candeeiro. Oliveira não tem luz, tem azeite. Candeeiro tem luz. Os dois, então, o que eles vão fazer? Eles vão testemunhar pelo Senhor, brilhar. E que se acha em pé diante do Senhor da terra, tá? E se acha em pé porque eles vão estar vivos, tá? Quem está de pé está vivo. E quando fala diante do Senhor da terra, isso aqui é algo maravilhoso, irmãos. Essa expressão Senhor da terra é tremendo. Lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, quer ver? Eu vou ler para os irmãos rapidamente aqui. Se vocês pegarem Gênesis capítulo 14, leiam lá. Gênesis 14, versículo 22. Gênesis 14, versículo 22. Fala assim: Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. O Abraão está dizendo que o Senhor ele era o dono dos céus, ele possuía os céus, era dono, quem possui é dono, né? O dono, que o possuidor dos céus e a terra. Então, o Senhor sempre foi chamado do Senhor que possui os céus e a terra, o Senhor dos céus e a terra. Porém, quando chega lá em Daniel, olha lá para vocês verem. Lá, aí, séculos depois, né? Mais de 1000 anos depois, alguns milhares de anos depois, vamos dizer assim, em Daniel capítulo 2 muda a maneira como é falado em relação ao Senhor. Quer ver? Daniel capítulo 2, abra lá para vocês verem. No versículo 18, fala assim: Vencido o tempo, aliás, perdão, errado. Para que se pedissem, Daniel 2,18, para que se pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Então, aí, Daniel, aqui no livro de Daniel, o Senhor já não é chamado Senhor do céu e da terra, mas o Senhor do céu, tá? Olha o versículo 37. Olha de novo. Tu, ó rei, Daniel fala para o rei Nabucodonosor, tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu. Por que não fala da terra? Olha o versículo, olha o versículo 44, no mesmo capítulo. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu. Por que que Daniel não fala dele como Abraão falou, não fala Deus do céu e da terra? Por quê? Porque na terra, naquele momento de Daniel, não tinha mais testemunho nenhum. Por que que não tinha testemunho? Porque naquele momento de Daniel, aconteceu com Daniel, Israel tinha se destruído totalmente. Lembra? O último testemunho do Senhor nessa terra, naquela época, Daniel, era o reino de Judá, o reino do sul, né? E o reino de Judá, rapidamente recapitulando, voltando um pouquinho, rapidamente, né? Deus estabeleceu o reinado, né? Aí primeiro o rei foi Saul, depois veio Davi, depois vem Salomão. Salomão, no final da sua vida, caiu em pecado, caiu em idolatria. Por isso, Deus permitiu que o seu filho, Roboão, tivesse o seu reino dividido. No reinado de Roboão, o reino de Israel foi dividido e rachado no meio. Foi por causa da idolatria do pai de Roboão, que era Salomão. Então rachou no meio reinado. Ficou o reino do sul, chamado Reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Ficou o reino do norte, chamado Reino de Israel, cuja capital é Samaria. Aí começa a história dos reis. Todos os reis do norte foram reis
malignos e maus diante do Senhor. Os reis do sul, os reis de Judá, alguns eram bons, eram fiéis ao Senhor, outros não. Como os reis do norte, os reis de Israel, cuja capital Samaria, todos foram maus, eles foram destruídos. Deus permitiu que eles fossem destruídos pelos assírios 100 anos antes do reino de Judá ser destruído. Então, os assírios vieram destruir o reino de Israel, que é o reino do norte, acabou com tudo rapidamente. Mais ou menos no ano 700 e pouco antes de Cristo. 100 anos depois, como os reis do sul também não se arrependeram, Deus mandou Nabucodonosor os babilônicos, por meio de Nabucodonosor, e destruiu o reino do sul, o reino de Judá. Então o livro de Daniel começa com o reino de Judá sendo destruído, o templo sendo destruído, Jerusalém sendo destruído e levando o Daniel e alguns outros cativos para a Babilônia. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que naquele momento de diante não havia mais testemunho do Senhor nessa terra. Porque o reino de Judá, que era o última testemunho do Senhor, foi destruído. Por isso que em Daniel, o Senhor não fala como Abraão fala o Senhor do céu e da terra, fala só o Senhor dos céus, porque o Senhor não tinha mais representação nessa terra. Quem representa Deus nessa terra é o seu povo. O Senhor toma essa terra por meio do seu povo. Mas por que eu estou falando isso? Porque aqui em Apocalipse 11, versículo 4, fala uma expressão, volta a expressão novamente. Quer ver? Ó? 11:4 fala assim, das duas testemunhas. São essas as duas testemunhas, as duas oliveiras. Estou lendo Apocalipse 11:4. Os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. A terra voltou a ser possuída pelo Senhor. Ele já não é mais o Senhor dos céus, agora é o Senhor da terra. Como assim, irmão Gustavo? É porque aqui, na grande tribulação, está próximo do Senhor vir e tomar essa terra de volta para ele. Até hoje, mesmo hoje, essa terra não é do Senhor, essa terra é de Satanás. Esse mundo hoje é do inimigo que está usurpando o que pertence a Deus. Ele é o príncipe, o rei deste mundo. Mas o Senhor vai vir tomar a posse dessa terra para ele, tá? Por isso é ter esse termo Senhor da terra. Vamos continuar. Se alguém, olha que rico isso, irmãos. Se alguém pretende causar-lhes dano, se alguém pretender causar dano a essas duas testemunhas, o que vai acontecer? Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Quando quer dizer se alguém pretende causar-lhes dano, irmãos, isso é profundo, sabe por quê? Porque entenda que essas duas testemunhas, nós podemos entender por essa expressão, se alguém pretende causar-lhe dano, nós podemos entender que essas duas testemunhas conseguem até mesmo, por causa de Deus, conseguem até mesmo discernir o que as pessoas pensam. A intenção das pessoas. Por quê? Porque aqui fala assim, se alguém pretende causar-lhe dano, não é se alguém lhe causa dano. Se alguém pretender causar-lhe dano, essas testemunhas consomem elas com fogo, destrói elas. Então, o termo não é se alguém causa-lhe dano, se alguém tiver a intenção. Mas como é que as testemunhas sabem que elas têm intenção? Porque pelo Espírito Santo que está nelas, elas vão conseguir discernir os corações das pessoas. Tamanho vai ser o poder de Moisés e Elias na grande tribulação. No entanto, olha isso. Agora a pergunta do irmão Duval vai entender melhor. Essas duas testemunhas, elas não vão agredir as pessoas de propósito, não. Elas vão agredir as pessoas como autodefesa, tá? Se alguém quiser atacá-las ou pretender atacá-las, elas atacam e matam as pessoas. Então eu te pergunto, você acha que isso aqui é pregação do evangelho? Você pode fazer isso hoje, irmão? Você vai pregar o evangelho hoje, tá? Aí alguém pretende causar dano, você vai matar a pessoa? O Senhor nos dá essa autoridade de fazer isso hoje? Isso é o evangelho? Não, isso está muito longe do evangelho. Por que elas vão fazer isso então? Porque aqui é diferente, elas não estão pregando o evangelho, elas estão dando testemunho pelo Senhor, encorajando os judeus e os crentes que ficarem. Não estão pregando o evangelho. Isso aqui é muito diferente do evangelho, das boas novas que é o evangelho. Isso aqui é padrão do Velho Testamento, tá? E fala, e devora os inimigos. Ou seja, é outra coisa, o falar deles, que sai da boca, não literalmente pode matar, mas também
é uma palavra de fogo que queima as pessoas, tá? Simbolicamente e fisicamente também, tá bom? Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente, aí é claro, ó, por isso eu falo que não é só simbólico, né? É físico também. Certamente deve morrer. Hoje, se alguma pessoa não aceitar o evangelho ou quiser causar dano para você, irmão, você mata ela? Claro que não. Isso tem nada a ver com o Novo Testamento, com o evangelho, tá bom? Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Não é que pregar o evangelho, os dias em que profetizarem, falarem por Deus, tá? E elas fecham o céu. Para quê? Para não chover. Isso aqui não é só uma explicação para mostrar que uma das testemunhas é Elias, porque foi ele que fechou o céu e foi ele que destruiu os inimigos, vai testamento por falar dele. Mas também é interessante, porque quando fala fechar o céu, isso aqui é muito interessante. Quer ver? Eu vou explicar para os irmãos por quê. Se vocês olharem, quer ver? Ó? Olha Mateus 5,45. Vê para vocês lá, Mateus 5,45. Mateus 5,45 fala assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele, nosso Pai Celeste, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. O que quer dizer vir chuva sobre justos e injustos? Quer dizer que o Senhor Jesus, na era que nós estamos hoje, na era da graça, o Senhor derrama graça sobre pessoas boas ou não. O Senhor não retém a chuva, até para os maus. A graça está disponível para aqueles que amam a Deus e para aqueles que odeiam a Deus. A graça está disponível para aqueles que amam o Senhor Jesus e para aqueles que odeiam o Senhor Jesus. A graça está disponível para aqueles que amam os cristãos e aqueles que abominam e perseguem os cristãos, assim como Saulo fazia. Na era que nós estamos hoje, quando a era da graça, do evangelho, das boas novas, a graça, a chuva cai sobre todo mundo. Porém, em Apocalipse capítulo 11 é tão interessante, fala que as outras testemunhas vão fechar o céu para que não chova. Ou seja, é um termo não só de poder, farão isso, mas também, literalmente também é isso, mas também significando que não vai ter graça, não vai reter graça, não vai fluir a graça, vai estar fechado a graça do Senhor, não cai sobre as pessoas, tá bom? Para que não chova durante os dias que profetizarem. Você realmente acha? Nós não sabemos, né? Ou seja, que durante 3 anos e meio que eles vão profetizar não vai chover nessa terra? Vai ser 3 anos e meio que não vai ter chuva nenhuma nessa terra? Quem sabe, não é? Quem sabe aconteça isso, mas autoridade eles têm para isso se quiserem. Mas o ponto é que uma coisa é certa, não vai ter a chuva da graça mais, isso é certo. Vamos continuar. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Isso aqui mostra o que Moisés fez. Então, as primeiras duas partes, que é sair da boca o fogo e fechar o céu, são coisas que Elias fez no Testamento. E essa outra parte fala de converter águas em sangue e lançar pragas e flagelos, foi o que Moisés fez, tá bom? Por isso, o texto está querendo nos dizer claramente quem são essas duas testemunhas, está querendo que nós soubéssemos quem é. Por isso que é Elias e Moisés, tá bom? Ah, e aí, o que é tão interessante? Fala, quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar. Então, preste atenção. O que essas duas testemunhas vão fazer é dar testemunho. É diferente de pregar o evangelho. Elas vão dar testemunho pelo Senhor. Então, o texto fala que elas vão profetizar, e no versículo 3, que elas vão profetizar durante a grande tribulação, 1260 dias, no versículo 3, e no versículo 7 fala que elas vão dar testemunho. Então, o que elas fazem não é pregar o evangelho para a salvação das nações, não é. É testemunhar e profetizar. Tá bom? É muito diferente, né? Outra coisa, por que são duas testemunhas? Né? Por que é Elias e Moisés? Tá? Deixa eu explicar outra coisa que eu estava pulando aqui. Nós sabemos que Elias e Moisés, não só pela descrição dos que eles vão fazer aqui,
que já mostrei para os irmãos, mas também pelo princípio da Bíblia. E por que duas testemunhas, não três, quatro, cinco? Isso foi até bem falado pelo nosso irmão Elisafá na última mensagem. O Elisafá até no compartilhar falou muito bem sobre isso, né? Foi muito bem explicado. Eu vou aqui tentar rapidamente citar o que ele falou, porque é muito precioso. Então, a palavra duas na Bíblia é símbolo de testemunho, tá? Exemplos. Aqui é um exemplo. Nós temos quantas testemunhas? Duas. Não são três, são quatro. Dois é símbolo de testemunhas. Outro exemplo. Na Bíblia, nós temos dois testamentos para testemunhar por Deus: o Velho Testamento e o Novo Testamento, tá? São dois testamentos que dão uma herança e um testemunho do Senhor. O Velho Testamento testemunha o Senhor como o Senhor fazia na Velha Aliança. E o Novo Testamento testemunha como o Senhor faz na Nova Aliança, tá bom? Então, até a Bíblia são dois testamentos. Outro exemplo maravilhoso, né? O que o próprio Zafá citou foi muito bom. O exemplo de Lucas. Lucas, Lucas, né? O irmão Lucas na Bíblia, ele quis dar um testemunho muito claro sobre Cristo e a igreja, não é? Então, quais são? Quem testemunha pelo Senhor hoje? Até o livro do Apocalipse fala: Cristo é a testemunha de Deus. E a igreja dá o testemunho de Cristo. Cristo testemunha por Deus e a igreja testemunha por Cristo. O Apocalipse nos ensina isso. Então, quem dá testemunho hoje são dois: Cristo e a igreja. Quem mais testemunha pelo Senhor hoje? Os judeus? Os anjos? Os anjos testemunham se pudesse, mas Deus não incumbiu isso a eles. Os demônios? Claro que não. Os espíritos malignos? Não. Os incrédulos? Não. Quem testemunha pelo Senhor? Cristo e a igreja, tá? Então, hoje, Cristo e a igreja é o testemunho do Senhor, né, de Deus, né? Cristo é testemunho de Deus e a igreja é testemunho de Cristo. E Lucas quis fazer isso. Lucas escreveu dois livros para testemunhar plenamente de Cristo e a igreja. O primeiro livro que Lucas escreveu é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas dá um testemunho da vida do Senhor Jesus, de Cristo, mostrando que Cristo foi um homem verdadeiro, né? E como homem, ele foi até o final para testemunhar por Deus. Então, o Evangelho de Lucas mostra o testemunho de Cristo sobre Deus nessa terra. Mostra o que Cristo fez para testemunhar de Deus. Porém, Lucas não só escreveu o Evangelho, ele também escreveu o livro de Atos. O que é o livro de Atos? O livro de Atos, nós estamos desfrutando, inclusive, o livro de Atos é o testemunho da igreja testemunhando de Cristo. Agora, o livro de Atos é Cristo testemunhando essa terra por meio da igreja, como o Espírito dentro de cada um de nós. Então, o livro de Atos é a igreja testemunhando de Cristo. E o Evangelho de Lucas é Cristo testemunhando de Deus. Então, nós temos duas testemunhas. Lucas nos mostrou claramente Cristo, Evangelho de Lucas, e a igreja, livro de Atos. Então, nós temos aí Cristo e a igreja testemunhando por Deus nessa terra. Não é? Outro exemplo maravilhoso. O próprio Senhor falou, sempre o Senhor falou quando fala de duas testemunhas, sempre o Senhor estabelece duas testemunhas. Quer ver? Vamos ver alguns exemplos rápidos aqui, tá? Ah, por exemplo, é o princípio de sempre dois, né? Lê para os irmãos. Deixa eu achar para os irmãos aqui. Tá lá. Só um pouquinho, irmão. É, olha lá, Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, versículo 6. Rapidamente, irmãos. Me aguenta um pouquinho mais, tá bom? Eu preciso continuar aqui. Deuteronômio capítulo 17, versículo 6. Fala assim: é, por depoimento de duas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Então Deus estabeleceu o princípio: se houver testemunha, tem que ser pelo menos duas, no mínimo duas ou três, mas no mínimo é duas, porque dois é o símbolo de testemunho na Bíblia. Quer ver outro exemplo? Vamos lá, vamos pular logo para o Novo Testamento por causa do tempo.
Vou dar outros exemplos para você. Vamos pular. Mateus 18, capítulo 18, versículo 16. Mateus 18, 16. Olha lá. Mateus 18, 16 diz assim: Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra. Ah, não, perdão. 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Até o Novo Testamento, o princípio é, no mínimo, duas testemunhas. Tá? Então, dois é o número de testemunho na Bíblia. E, quer ver? Outro exemplo. O senhor sempre falou que no Velho Testamento, não é? Quem testemunhou para o Senhor no Velho Testamento? Deus estabeleceu um testemunho no Velho Testamento. Mas quem testemunhava pelo Senhor? A lei, primeiro a lei, né? A lei era um testemunho de Deus, a lei é santa, ela mostra quem Deus é, tá? Então, a lei testemunhava de Deus. E também os profetas. Então, os profetas testemunhavam por Deus também. Então, no Velho Testamento, Deus tinha duas testemunhas, a lei e os profetas, tá? Por isso Elias e Moisés. Moisés, ele é um símbolo da lei, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E Elias é o símbolo dos profetas, porque ele foi o maior profeta que teve, né? E ele é o símbolo dos profetas. Por isso que Deus levanta essas duas testemunhas, a lei e os profetas, durante a grande tribulação. Mais uma prova que durante a grande tribulação o Senhor volta para os princípios do Velho Testamento. Quem vai profetizar pelo Senhor é Moisés como símbolo da lei e Elias como símbolo dos profetas, tá? Então, ah, e outra coisa, no, no Novo Testamento, toda a lei e os profetas se resumiram em dois mandamentos. Nós temos dois mandamentos, né? Hoje, o testemunho de Deus, hoje, no Novo Testamento, na graça, não é a lei, e não é os profetas. O testemunho de hoje do Senhor na graça, no Novo Testamento, é os dois mandamentos, que é amar a Deus e amar os homens, amar o próximo. Hoje a igreja testemunha pelo Senhor amando a Deus e amando os homens. O testemunho hoje é um testemunho de amor, não um testemunho de jogar fogo e matar as pessoas. É um testemunho de amar. Essas duas testemunhas da tribulação, elas vão se defenderem com fogo, com morte, tá? Olha o que o senhor falou. Lucas capítulo 16. Olha lá. Lucas 16, 16. Lucas 16, 16 fala assim, ó. A lei e os profetas, ó, as duas testemunhas, ó. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Por quê? Porque a partir de João Batista começa a era da graça. João preparou o caminho para o Senhor vir. E a era de Cristo, tá? Então, a lei e os profetas vai até o Velho Testamento. Hoje nós estamos na era de Cristo, certo? Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino, tá vendo? Depois da lei e dos profetas vem o evangelho do reino, que é o que nós estamos hoje. E todo homem se esforça por evangelho do reino, todo homem se esforça por entrar nele, no reino, né? Então, ah, veja que hoje nós estamos vivendo a era do Novo Testamento. É claro que a lei ela não foi abolida, ela foi cumprida por Cristo, né? E nós estamos em Cristo. É esse que é o princípio. A lei, o Senhor não desprezou a lei, mas ela resumiu a lei em dois mandamentos, o qual nós podemos viver somente por meio de Cristo. Então, o Velho Testamento sempre houve essas duas testemunhas. E outra coisa, por que Elias e Moisés? Porque eles aparecem também de novo. Quer ver? Ó, vai para a transfiguração. Por exemplo, acho interessante, alguns argumentam, sabe, irmãos, assim, eu não quero entrar nesse ponto, mas só para mostrar para os irmãos, alguns argumentam que essas duas testemunhas do Apocalipse não é Elias e Moisés. Alguns falam que é Moisés e Enoque, argumentando pelo fato de Moisés, aliás, perdão, falam que é Elias e Enoque. Não falam que é Moisés, falam que é Elias e Enoque. Por que eles falam isso? Argumentando que Elias e Enoque foram os únicos que foram arrebatados vivos, não morreram. Mas isso não é o princípio, tá? Não é isso que está nos mostrando aqui, tá? Em Apocalipse. Nem pelos efeitos, pelos feitos dele. Enoque não fez nada disso que está descrevendo aqui, né, nas ações dessas testemunhas. E também argumentar só porque as dois não morreram, que Moisés morreu, não é um argumento forte.
Até porque no Velho Testamento aparecia sempre Elias e Moisés. E Moisés tinha morrido já no Novo Testamento, entendeu? Vou explicar. Mateus 17, transfiguração. Vamos ver lá. Ó, versículo 1. Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Ah, Moisés já não tinha morrido? Como é que aparece aqui então? Moisés morreu muitos e muitos milhares de anos antes. Como é que ele aparece aqui? Tá vendo? Então, o argumento só que porque Moisés morreu não pode ser das testemunhas não é válido. Moisés já tinha morrido aqui e apareceu, tá? Vamos lembrar que eu falei na mensagem passada que lá em Judas, livro de Judas, Judas fala que o corpo de Moisés não foi corrompido, que Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés. Para quê? Porque vai ser usado novamente, tá? Então, mesmo Moisés tenha morrido, o Senhor pode usá-lo novamente. Por isso que aparece aqui, ó, Moisés e Elias. Tá bom? Então, são as duas testemunhas. Sempre aparecem esses dois juntos. Nunca aparece Enoque e Elias. Aparece Moisés e Elias, tá? Outro exemplo, lembramos também que em relação a Elias, Elias já tinha sido profetizado que ele voltaria, tá? Quer ver? Vamos lá para Malaquias, o último livro da Bíblia. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Já profetizou que que Elias vai voltar. Quer ver? Ó? Malaquias 4, 5. Inclusive, esse contexto aqui de Malaquias 4, 5, tá? É um contexto da grande tribulação, tá bom? Inclusive fala de Moisés e Elias. Interessante, ó. Olha o versículo 4. Malaquias 4, 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel saber estatutos e juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Olha como os dois andam juntos. Estou falando que ele vai enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando fala que vai converter o coração dos pais aos filhos, não é conversão de salvação. É que vai converter, no sentido assim, fazer os pais voltarem para os filhos e os filhos voltarem para os pais, tá bom? Mas não é salvação, até porque aqui está falando do Velho Testamento, não havia ainda as boas novas do Evangelho, tá? Agora, olha Mateus 17, 11. Até Mateus 17, 11, nós lemos aqui. Leiam lá, Mateus. Nós já acabamos de ler, né? Mas vamos ler de novo. Mateus 17, 11. Quer dizer, não lemos não, vamos ler. Mateus 17, 11. Fala assim, olha o que o Senhor fala, ó, sobre a vinda de Elias. Até o próprio Senhor Jesus profetizou que Elias vai voltar. Então, Jesus... vamos ler o versículo 10. Mas os discípulos o interrogaram o Senhor perguntando, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Tá? Quando o Senhor fala que Elias virá e restaurará todas as coisas, está falando lá da grande tribulação das duas testemunhas. Um é Elias, ele vai vir e quando Elias vier, a testemunho de Elias é o testemunho para as pessoas voltarem para Deus, tá bom? Aí no versículo 12 você fala assim: eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Aí, peraí. Aí nos confundiu, né? Por que no versículo 11 o Senhor fala que Elias virá e no versículo 12 o Senhor fala que Elias já veio, né? Você está falando de duas coisas diferentes. No versículo 11, quando fala que Elias virá, está falando das duas testemunhas que vai vir. No versículo 12, fala que Elias já veio, está falando de João Batista. João Batista, ele veio no mesmo espírito de Elias, tá? Olha que ele fala, eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, tá? Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Tá bom? Então, no versículo 11, Elias virá, é futuro.
Versículo 12, Elias já veio, é João Batista. Tá bom? Bom, então vamos voltar aqui para Apocalipse 11. Eu estou sentindo que vou ter que parar, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Eu vou parar aqui, irmãos, por causa do tempo, né? Vou ter que parar mesmo. Eu pretendia, amados irmãos, fazer essa seria a segunda parte das duas testemunhas. Eu terminaria esse capítulo, essa parte das duas testemunhas, mas não foi possível. Então, eu vou parar por aqui. Na semana que vem, a gente fala a terceira parte das duas testemunhas, as duas testemunhas, parte 3, tá bom? Jesus é o Senhor.